Você já se sentiu completamente dominado pelo medo, a ponto de não saber como agir, o que fazer e de que maneira poder resolver as coisas? Pois é, quando eu trouxe a Elisa para casa, esse foi o sentimento que me dominou por algum tempo. E como eu lidei com esse medo é o que eu vou tentar compartilhar com vocês nesse vídeo. Depois do nascimento da Elisa, a felicidade que tomou conta de mim não poderia ser menor do que o tamanho do medo que eu estava sentindo. Como é que eu ia cuidar daquela criança? O que eu ia fazer? Como eu iria me portar? Por mais que eu tivesse me preparado psicologicamente por 9 meses para poder encarar uma nova vida, tendo uma criança dentro de casa, eu nunca tinha vivido aquela experiência antes. E o medo me consumia e muito. Mas enquanto eu estava no hospital, eu ficava tranquilo, porque afinal de contas, se acontecesse alguma coisa, eu poderia chamar a enfermeira, poderia chamar o médico. E naquelas primeiras 48 horas, a sensação que eu tive é que estava tudo bem, porque eu ia ter apoio. Mas a partir do momento que a gente trouxe Elisa para casa, tudo mudou. E a primeira mudança, obviamente, foi a rotina do sono. A gente não estava acostumado e ambientado a ter uma criança em casa. Mas sobre o sono eu quero falar em outro vídeo. O que eu quero falar aqui hoje é como o medo de acontecer alguma coisa com ela e a gente não saber como resolver fez com que eu e a Adriane passássemos os primeiros 60 dias de vida da Elisa praticamente como zumbis. Se você não entendeu, é basicamente isso. A gente não queria e não podia dormir. O meu problema não era o sono. O meu problema era o medo que eu estava sentindo de alguma coisa acontecer e eu não ter o que fazer ou eu não perceber que alguma coisa estava acontecendo. A Elisa, quando veio para casa, a gente ficou tão preocupado em saber se ela estava bem, se ela estava respirando, que a gente não conseguia mais descansar, ficar em paz, ficar bem. A gente ficou tenso, com medo, preocupado, completamente absorto diante daquela criança pequenininha que estava ali na nossa frente. Então, quando a Elisa dormia, a gente não conseguia dormir, porque a gente ficava pensando, e se ela engasgar? E se ela tiver um refluxo? E se acontecer alguma coisa e a gente não vê? A gente ficava o tempo inteiro vigiando a Elisa. E por mais que a gente tenha recebido a ajuda da minha sogra, eu agradeço demais a você, Adriana, por ter vindo para cá e ter ajudado a gente. Eu nunca vou esquecer a sua dedicação em também nos ajudar. A gente ficava tenso. Era muita tensão. E esse medo fazia com que a gente ficasse vigiando a Elisa o tempo todo. E era muito engraçado, porque a gente se revezava para ficar vigiando. E eu lembro nitidamente, cara, das madrugadas em que eu ficava olhando para ela no berço e às vezes eu meio que dava uma apagada, dava uma cochilada e eu voltava e falava, meu Deus, ela tá bem, tá tudo bem. Eu ficava muito tenso. E boa parte dessa tensão era porque a gente não estava acostumado. A gente não sabia o que fazer, não sabia de que jeito resolver. E aos poucos, ao longo dos dias, também indo no pediatra, a gente foi percebendo que a gente podia ficar mais calmo, podia ficar menos preocupado, que as coisas iriam dar certo. E o mais engraçado é que aonde eu estou gravando, eu estou olhando para onde era o lugar que ela ficava quando era pequena. E era muito engraçado, eu ficava ali olhando para ela, eu ficava pensando, meu Deus, esse serzinho pequenininho, minha responsabilidade, eu não sei nem cuidar de mim direito, como é que eu vou cuidar dessa criança? E eu ficava morrendo de medo. Mas olha que louco. Agora a Elisa está com 10 meses. Eu não tenho o menor medo de pegar no colo, jogá-la pro alto, dar banho e levar na rua para passear. Eu faço praticamente tudo com ela. Eu não tenho mais medo de ficar com ela ou de precisar resolver algum problema. E o maluco disso tudo é que essa vigilância do medo que a gente tinha acabou se tornando uma coisa mais tranquila do mundo. Agora a gente já sabe mais ou menos como a Elisa se comporta, se ela está bem, se ela está mal, se ela precisa comer, se ela cagou e a gente precisa trocar a fralda dela, se ela está com sono.
A gente já conhece agora mais ou menos como é o funcionamento da nossa filha. Mas lá atrás, quando ela era pequenininha, a gente não tinha a menor ideia de como funcionava. Acho que dá para fazer um paralelo de como é o nosso relacionamento com Deus. Quando a gente começa a se relacionar com Deus, a gente não tem muita ideia do que fazer, como fazer, de que jeito fazer. A gente fica envergonhado, às vezes não sabe como falar, às vezes não sabe como orar. Mas o fato é que conforme a gente vai praticando, conforme a gente vai vivenciando, conforme a gente vai adquirindo experiência, a gente vai se tornando cada vez mais confortável. E esse conforto não significa que a gente não deixe de ficar preocupado. Eu continuo preocupado com a Elisa. Eu continuo querendo saber se ela está bem. Eu não estou 100% tranquilo. Ainda há, é claro, uma reserva em mim que faz com que eu me preocupe. Mas eu já sei mais ou menos que o pior já passou. Porque o pior é você não saber como fazer, é você não ter experiência nenhuma. Quando a gente tiver mais filhos, e a gente quer ter mais filhos, a gente vai conseguir ter uma percepção pelo menos um pouco mais tranquila dessa primeira fase da criança em casa. Pelo menos desses primeiros 60 dias de vida, que pra gente foram super intensos, mas que a gente conseguiu lidar. E da mesma forma como a gente conseguiu passar por isso, e a gente perdeu esse medo de ter que ficar vigiando a Elisa o tempo inteiro, a gente também vai perdendo o medo de conseguir falar com Deus do nosso jeito, da nossa maneira, e de encontrar os mecanismos que a gente tem para poder conversar com Ele, mas também para poder resolver qualquer problema no dia a dia, seja cuidar de uma criança, seja entrar no mercado de trabalho, seja fazer qualquer outra atividade. O importante é manter a calma e sempre pensar que não importa qual seja o problema, a dificuldade ou a circunstância, se a gente tiver com foco e com a cabeça no lugar certo, as coisas vão acontecer do jeito que tem que acontecer. E no máximo, a gente vai ter uma boa história para contar. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir e de compartilhar. Ative o sininho das notificações para você não perder nenhum conteúdo aqui do canal. Deixa aqui embaixo nos comentários como foi para você os primeiros 60, 90 dias do seu recém-nascido em casa. Muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima. Fique com Deus.